Olá pessoal, vamos então à resolução de mais um exercício sobre esforços normais, tensão normal, então a partir desses esforços. O que o exercício nos pede? Ele pede para a gente determinar a tensão em cada uma das hastes que temos. Tem a haste AB, a haste AC e a haste AD. Para isso, ele nos dá a informação de um carregamento gerado por uma luminária, que é essa figura geométrica aqui, e algumas outras informações que serão úteis ao longo do cálculo. Então, sempre que a gente tem um exercício um pouco mais complexo, com uma figura um pouquinho mais complexa, é ideal a gente determinar qual é o diagrama de corpo livre. Então, trabalhar com os vetores de maneira mais simplificada e mais amigável, né? Então, o que a gente vai ter? Essa luminária convertir diretamente aqui num vetor pontual, numa carga negativa de 250 newtons, porque está para baixo, né? Agora, vamos determinar aqui o vetor que vai segurar essa luminária na direção FAD e o vetor que vai segurar na direção FAC. Muito bem. Para fazer o equilíbrio desse modelo estrutural, vamos aplicar duas equações de equilíbrio. São elas o somatório das forças em x igual a zero, para a direita é positivo, e somatório das forças em y igual a zero, que para cima é positivo. Então, para a gente fazer essas condições de equilíbrio, preencher o nosso equacionamento aqui, é interessante a gente entender a decomposição. Então, a nossa força D ela é uma resultante que vai ser decomposta no sistema cartesiano em x e em y. Então, a decomposta em x dela é para a esquerda e a decomposta em y é para cima. O FAC vai ter também duas decompostas, é uma carga com uma direção angular ali em função do θ, sendo que em x ela é para a direita e em y ela é para cima. E agora basta a gente dominar a trigonometria para equacionar os nossos vetores. Então a gente vai ter menos FAD vezes o cosseno de 45 mais o FAC vezes o cosseno de θ, igual a zero. Menos FAD porque a decomposta está para a esquerda, mais FAC porque a decomposta está para a direita. Em Y, nós teremos menos 250 newtons, mais o FAD porque está para cima, vezes o seno de 45. Então, cateto oposto vezes o seno, mais vezes o seno de θ igual a zero. Então, o que acontece? Temos duas equações, o fx e o fy, e temos três incógnitas. São elas o FAD, o FAC e o θ. Como temos mais incógnitas que equações, o exercício fica um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque a gente não consegue matematicamente sair dessa parte aqui de maneira tão simples. Então, a gente tem duas equações e três incógnitas. Para a gente conseguir determinar o valor dessas incógnitas, a gente vai determinar mais uma equação. E para a gente encontrar essa mais uma equação aqui, a gente vai utilizar algumas informações que estão no enunciado. Quais são essas informações? Determine o ângulo de orientação θ de AC, de modo que a tensão normal média na haste AC seja duas vezes a tensão normal média na haste AD. Então, ele nos dá uma relação de tensão que possibilita criarmos mais uma equação. Então, vamos lá. Vamos, para isso, calcular a tensão em cada uma dessas hastes. Temos que tensão é igual a força sobre área, né? Tensão normal é bem simplificado para calcular. Então, vamos calcular a tensão na haste AD. Teremos a força AD, que a gente não sabe ainda, é uma incógnita, dividido pela área da haste AD. Qual é a área de uma
haste circular com diâmetro de 7,5 é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Essa operação aqui nos dará uma relação de tensão AD igual a 0,0226 FAD. Vai ficar 1 dividido pela área da nossa haste. A próxima relação importante de fazermos é a relação da tensão AC, que vai ser a nossa força AC dividido pela área da haste AC. π vezes o d diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, nessa parte aqui, determinaremos que a relação da tensão AC é 0,0354 FAC. Então, já temos mais algumas relações importantes de utilizarmos aqui nas operações matemáticas. E aí agora, misturando essas duas tensões com a parte textual que ela nos forneceu, a gente consegue criar essa equação que está faltando. Então, vamos converter essas informações. A tensão média na haste AC, então a tensão na haste AC vai ter que ser igual a 2 vezes a tensão na haste AD. Então, 2 vezes a tensão na haste AD. E aí a gente pode simplesmente trocar as igualdades que nós tínhamos, porque senão a gente está incorporando mais incógnitas ao invés de equações, concordam? Se a gente colocar a tensão, a gente vai para 5 incógnitas. Então a gente precisa trocar essas incógnitas aqui pelas incógnitas das forças, que a gente já tem a igualdade. E aí teremos a facilidade de, isolando as incógnitas, determinar o valor de cada uma. Então vamos lá. A tensão AC é 0,0354 FAC igual a 2 vezes a tensão AD, que é 0,0226 FAD. Aqui temos a nossa terceira equação. Vejam, as mesmas incógnitas que já tínhamos aqui, então a gente continua com 3 incógnitas e agora temos 3 equações. O exercício está bem encaminhado para a conclusão. Então agora vamos voltar para as equações de equilíbrio e misturar as nossas 3 equações e ir substituindo as nossas incógnitas. Então vamos iniciar aqui deixando essa equação um pouquinho mais amigável ainda, simplificando, né? Então a gente vai ficar com FAC igual a 2 vezes 0,0226 FAD dividido por 0,0354. Ficaremos então aqui com FAC igual aproximadamente 1,277 FAD. Então, agora sim temos uma equação bem simplificada, né? Essa primeira parte foi apenas a simplificação lá de cima. Vamos então passar agora para a nossa equação de x, que menos FAD vezes o cosseno de 45 mais o FAC vezes o cosseno de θ vai ser, na verdade, então, substituindo, né? 1,277 FAD vezes o cosseno de θ igual a 0. Isso aqui é o equivalente à nossa força AC. Vejam, só estamos substituindo as nossas igualdades. Para finalizarmos, para a gente evoluir um pouquinho mais aqui, vamos isolar o nosso FAD. Então, isolando essa parcela aqui, a gente vai determinar que 1,277 FAD vezes o cosseno de θ é igual
a mais 0,707 aproximadamente, né, FAD. E aí a gente pode isolar aqui o nosso cosseno de θ, o nosso θ, né? Ficaremos então com cosseno de θ igual a 0,707 FAD dividido por 1,277 FAD. Simplificamos e chegamos então aqui que o θ vai valer aproximadamente 56,38 graus. Então agora a gente já determinou uma das nossas incógnitas que estava nos causando problema. Podemos utilizar a próxima equação da força em Y para determinar o nosso FAD ou o nosso FAC. Então vamos lá. Temos menos 250 mais, vamos utilizar o FAD vezes o seno de 45 mais o FAC, a gente já sabe que ele vale 1,277 FAD vezes o seno do θ, que agora a gente já sabe qual é, 56,38 graus, igual a zero. Agora basta isolarmos o nosso FAD, fazermos a soma desta parcela do FAD com esta e dividirmos o 250 pelo valor que vai nos dar. Então teremos mais 250 dividido por 1,77, o que vai nos gerar 141,2 newtons. Determinamos aqui a nossa segunda incógnita. Para encontrarmos o nosso FAC, basta isolarmos essa equação aqui, aplicarmos essa substituição e fechamos. Então a gente sai daqui, volta lá para a nossa primeira equação. Isso aí é uma operação matemática bem básica, né? Então o FAC vai ser igual a 1,277 vezes o nosso FAD, o que vai nos gerar 180,32 newtons. Determinamos, por consequência, a terceira incógnita e agora basta calcularmos as nossas tensões. Então vamos passar para o nosso passo 5, que é calcular as tensões. Temos todas as propriedades que definem as áreas e temos agora as forças que nos possibilitam fazer esse cálculo. Então, começando pela haste AD, a nossa tensão na haste AD é igual à força AD, 141,2, dividido pela área da haste, que é π vezes o diâmetro ao quadrado, 7,5, dividido por 4. Essa tensão AD será de aproximadamente 3,19 megapascal. A próxima tensão é a tensão AC. Então, a tensão na haste AC será a força AC, 180,32, dividido pela área da nossa haste, que é π vezes o diâmetro ao quadrado, 6 ao quadrado, dividido por 4. Então, a tensão na haste AC será de aproximadamente 6,38 megapascal. A última haste que falta é a haste AB. Então, tensão na haste AB é igual a força B. Qual é a força B? É a força da luminária, né? Ela é uma corda em Y que está responsável por segurar a nossa luminária aí. Então, a força é de 250 newtons, dividido pela área dessa haste. Então, π vezes o diâmetro ao quadrado, que é 9, dividido por 4. Então, tensão AB será aproximadamente 3,93 megapascal. E aí, pessoal, a gente pode dar por concluído o exercício. Encontramos as três tensões que eram solicitadas
e podemos ter uma certeza de que acertamos porque a gente realmente atendeu ao requisito básico, que era garantir que a tensão na haste AC fosse 2 vezes o valor de tensão na haste AD. Tensão na haste AC deu aproximadamente 2 vezes a tensão na haste AD. Então, temos aí a resposta correta.